Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso canal Isso é Física. Na nossa aula de hoje vamos falar de força centrípeta. Eu vou te ensinar o que é a força centrípeta e como analisá-la nos mais diversos ou variados casos, ok? Vem comigo então, vamos entender isso melhor. Vejam a nossa figura onde nós temos um ônibus que está no movimento circular, ok? Este será o nosso exemplo. O ônibus está se movimentando em um sentido horário. Vamos representar o vetor velocidade. E como nós já sabemos, a velocidade é tangencial à trajetória. Sendo assim, ele tem uma velocidade tangencial em A, em B, C e D, ok? Observe que a velocidade tangencial ela é constante a todo momento. Porém, meus queridos, eu não posso apenas analisar o seu modo. Eu tenho que analisar também a direção e o sentido. Então, vejam na figura que a sua velocidade ela muda na direção. Sendo assim, toda situação em que o objeto faz uma curva, a velocidade deve mudar a sua direção. Então, essa grandeza física, ela está associada a uma mudança do vetor velocidade e é chamada de aceleração. Ou seja, por mais que o módulo da velocidade não mude o seu valor, né? Se estiver em uma trajetória curvilínea, é garantido que ele tem uma aceleração. Entretanto, é verdade que essa aceleração que eu estou falando para vocês é diferente da aceleração do movimento retilíneo uniformemente variado, pois neste contexto a aceleração está associada à mudança do modo da velocidade. Lembram nas aulas passadas? No movimento circular, a aceleração está associada apenas à mudança de direção. E toda vez que um corpo faz uma curva, nós chamaremos de aceleração centrípeta. Ela aponta sempre para o centro da trajetória. Então vejam que na nossa figura, para que este ônibus possa fazer uma curva durante a sua trajetória, ele deve sempre apontar para o centro. Então, em cada ponto aqui, ó, A, B, C e D, existe uma aceleração para o centro da trajetória. Só assim a velocidade consegue mudar da forma que está mudando, tudo bem? E como sabemos que a aceleração centrípeta é igual à velocidade ao quadrado sobre o raio, a aceleração centrípeta depende da velocidade do corpo e do raio da trajetória. Por que essa dependência do raio? Vejam bem, se o raio for menor, isso com a velocidade constante, temos uma aceleração maior, não é isso mesmo? Isso significa dizer que a velocidade deve mudar sua direção mais rapidamente. Vejam bem, se a curva é fechada, ele terá menor raio e, em consequência disso, a direção da mudança da velocidade acontece muito mais rápido. E se a curva é maior, a mudança da velocidade é mais lenta. Agora, meus queridos, lembram da segunda lei de Newton? Se existe uma aceleração, existe uma força resultante. Ou seja, para que um corpo faça uma curva e tenha aceleração centrípeta para mudar a direção da sua velocidade, tem que existir uma força resultante, da qual nós chamamos de força centrípeta. Vale lembrar que a força resultante e a aceleração sempre andam lado a lado para onde aponta a minha aceleração centrípeta. Tudo bem? Assim como a aceleração centrípeta, a tal força centrípeta é uma força resultante que aponta sempre para o centro da trajetória. Meus jovens, fiquem bem atentos ao que eu vou falar para vocês agora. A força centrípeta não é uma força, ela é a resultante da força, tudo bem? Sendo assim, podemos identificar a força resultante em todos os pontos
para o centro da minha trajetória. E essa resultante para o centro da trajetória é a força centrípeta, esse cara aqui, ok? Agora vamos aprender a calcular essa força. A partir da segunda lei de Newton, que nós temos que força resultante é a massa vezes a sua aceleração, se no movimento circular é um caso especial, onde a força resultante é a força centrípeta, então basta calcular que a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, pessoal. Onde nós temos que força centrípeta, trabalhamos com unidade de medida em Newton, a sua massa em quilo, o raio em metro, isso para um sistema internacional de unidades de medida, tá ok? O SI. E a sua velocidade, metros por segundo. São as unidades convencionais. Então, essa expressão me permite calcular a resultante para o centro da trajetória, que é chamada de força centrípeta. Podemos calcular também essa força centrípeta de outro modo, meus queridos. Vejam bem, a aceleração centrípeta não é igual à velocidade angular ao quadrado vezes o raio? Substituindo aqui, nós temos que o quê? A força centrípeta m vezes a velocidade ao quadrado vezes o raio. Essa é uma segunda expressão que nós podemos calcular essa força centrípeta, tudo bem? Agora, vamos analisar uma situação em que uma pessoa prende uma bolinha, um barbante, e começa a girar esse barbante, de tal forma que a bolinha, preso a ele, começa a girar também. Vamos fazer a análise deste problema. Vejam bem, se ela está girando, ela tem uma mudança na direção de velocidade. E, portanto, deve ter uma força centrípeta, não é isso mesmo? Mas vejam bem, se a gente ver essa situação de lado, estaríamos vendo uma situação desta forma aqui. Esta é uma representação dela de lado. A bolinha preso a esse barbante girando, sendo assim, nós podemos identificar as forças que atuam sobre essa bolinha que está em movimento. A primeira que nós vamos identificar, pessoal, é o peso. Ou seja, o peso direcionado para o centro, não é isso mesmo? A normal é uma força de compressão e como a bolinha está girando na mesa, que é muito importante esse fato, nós podemos dizer que a minha normal é igual ao peso. Uma anula a outra, vamos se dizer assim, ok? Temos também a tensão dela, a tensão na corda, pois a corda está sendo esticada, não é isso mesmo? Uma coisa importante, a tensão sempre segura essa bolinha e nunca, jamais empurra ela. Percebo que a força centrípeta nessa situação é a tensão que está no barbante, ou seja, ela é a única força que existe e aponta para o centro da minha trajetória, não é isso? Então, nessa situação, a tensão é a força centrípeta e, portanto, ela pode ser calculada como a atração igual massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio, onde nós temos que, se a velocidade aumenta, a sua tensão também será maior, não é isso? Ele dará um resultado maior. E isso é verdade. Se você girar mais rápido a corda, fica mais tensionado, mais esticado ela vai ficando, podendo inclusive a superar o limite dessa corda e se romper. E lembrando que se a corda se rompe e por inércia a partícula seguiria o seu movimento pela tangente, saindo dessa curva, uma trajetória retilínea, ok? Pois neste momento não existiria mais a força responsável para mudar a direção do seu movimento, a força resultante. Então, ela sairia pela tangente. Bom, pessoal, fecha essa parte da força centrípeta, né? E espero vocês na próxima aula, onde vamos discutir um pouco falando
da força centrípeta sobre um satélite natural, ok? Um grande abraço.